Olá pessoal, aqui é Rinaldo Rocha, coach financeiro. Estou reunindo aqui com o Dr. Sérgio. Oi. Prankiewicz. Anotei. Prankiewicz. Prankiewicz. Estamos mais uma vez aqui para falar da série que estamos realizando, que chama Papo Consciente. Ou seja, nós nos reunimos, eu, Sapiará, com Rami Shanaitá, nossas frequências, e para justamente trazer coisas boas para o dia a dia das pessoas, do que nós, na nossa vivência, que caminhamos juntos, fomos aprendendo várias coisas. A mim me ensina muitas coisas e eu venho buscando pôr em prática, que esse é o nosso desafio, né, Rami? Pôr em prática o que aprende, porque senão não é nada, né? Né? Senão só fica informação, que adianta, né? Como que é bit. É só bits armazenados que, se não forem colocados em prática, nós não mudamos a realidade, a nossa realidade, a realidade do entorno, para uma melhoria. Informação é valor, mas se ela não for aplicada, que valor que ela tem, né? Ela não saiu nada, né? Não saiu nada. É a planta que não nasceu. Olha que bonito, hein? A planta que não nasceu. É um aborto, é uma né? sementezinha, informação que ela pode estar proliferando. É um aborto. E no nosso último vídeo, nós finalizamos falando em coragem. Nós viemos construindo já 5 vídeos, esse vai ser o 6º vídeo. E esse assunto coragem surgiu do último vídeo que nós víamos falando, né? Eu estava lembrando, até com relação a esse assunto, das inundações que ocorreram no Brasil em vários lugares, né? Em São Paulo também. E naquele momento das inundações, né? Da chuva, a gente sabe que é a falta de saneamento, a gente sabe que é a falta de cuidar dos rios, a gente sabe de tantas coisas, né? Que realmente ocorrem. E deu aquela quantidade imensa de água e tal. E naquele meio daquela água, ali passou até alguns momentos assim muito sérios, até muito perigosos, mas que mostrou assim uma luz para essa coisa que a gente vai conversar hoje, que é coragem. Porque estava um carro parado e aí a pessoa estava em um outro carro, saiu para ajudar o outro, pegou cordas, o povo pegou cordas, arrastou lá no meio daquela enxurrada, aquela água terrível, para conseguir, né, resgatar aquelas pessoas. Às vezes eram famílias, outras vezes era uma pessoa sozinha dentro de um carro, que a água quase invadiu completamente. E da onde que saiu aquela coragem no momento, né? Abrir mão, né, do seu eu, então, em prol do outro. Saiu do eu e foi para o nós, né? Percebeu o valor da vida, de uma vida, mesmo de animais, né? Quantas pessoas resgatam animais de tantas situações. Então, o reconhecimento para outra vida. E isso me levou a perceber, né, em tudo isso, que não é assim, você tem que... Porque às vezes nós, né, seres humanos, chegamos para outra pessoa e falamos assim: você não tem coragem, você não é capaz, você não tem coragem, né? Como que a gente pode falar uma coisa dessa se não é a questão de ter ou não ter coragem? A gente percebe que essa manifestação chamada coragem está ali, mas ela precisa de um momento, de um clique, de apertar um botão, de uma situação, e ela vem à tona. E às vezes a gente pega pessoas tão quietas, que parecem assim, tão frágeis, e num certo momento, né, por exemplo, num acidente, a mãe acaba levantando uma parte do carro para tirar a criança debaixo do carro. Coisa que normalmente não conseguiria. Não conseguiria. Reúne forças, reúne coragem, coloca a própria vida. Olha que coisa, né? Que coisa interessante. Então, quer dizer, não é que tem ou não tem. Coragem é uma manifestação. O que precisa é ativar ela. Aliás, nós precisamos ativar ela para a nossa vida, né? Sim. Porque cada vez mais a vida vem pedindo atitudes corajosas, né? Os desafios são
maiores. Os desafios são maiores. Né? Em todos os pontos aí que a gente vai vivendo, né? A palavra coragem, ela vem do coração, né? Então. A etimologia da palavra, né? Que é aquela sua força interior em ação. E mais instintiva que é do que racional. Então, assim, o que o Gabi vem trazendo, justamente numa situação limite, que do furacão que a Gabi está falando, das Bahamas? Não, também, né? Mas agora, houve tantas situações, tem tido tantas, né? E justamente vem uma coragem de uma atitude em que você abre mão, como a Gabi disse, do eu para o nós. Né? E como, assim, essa coragem, numa situação limite dessa, a gente a ativa, mas como ativaríamos para o nosso dia a dia, que é menos desafiador nesse sentido de risco. Mas é desafiador no sentido do crescimento que precisamos ter na vida, das coisas que precisamos realizar. Então é preciso ter coragem, que ela acho que era a união de várias coisas, né? Então aí coloca aquela questão, olha, o empreendedor, ele precisa ter coragem, né? Ele precisa ter coragem, mas ele é, né? Ele é, porque o fato de manifestar a busca de ser empreendedor já é uma coragem. Agora, quais são os níveis disso? Porque tudo bem, se eu for precisar levantar um carro no momento limite, aquilo vem no impulso, eu nem conheço tanto a minha força e eu descubro que eu tenho uma força descomunal, né? Mas também eu posso saber, perceber os movimentos que a vida me dá do dia a dia e como lidar com esse trabalho, com essa força chamada coragem. Porque também, se eu for levantar lá um pedacinho do carro, depois pode ser que eu não aguente mais, né? Nossa, como eu desgastei de energia. Foi naquele momento. Só que para dar um sim ou um não, é necessária essa força chamada coragem, né? Olha, chegou, é o limite desse tempo. Agora é o momento de falar não. Não, acabou. Não é isso, não. E aí eu fico levando para frente, eu fico enrolando, aí ficamos naquela enrolação terrível e tal. E essas são as nossas dores. O tempo passa, vem a ansiedade, e começa a autocobrança, poxa, mas será que eu não fui capaz? Olha quantos elementos a gente reúne, né? Eu não tive coragem de aceitar, ou não tive coragem de dizer não, ou não tive coragem de dizer sim, ou não tive coragem de aceitar aquele negócio. Poxa vida, naquele negócio agora o outro cresceu intensamente e eu estou aqui porque eu não tive coragem em fazer, em dizer que sim, em caminhar, né? Esse é um ponto que a gente precisa trabalhar legal, né? Prestar bem atenção. E me trouxe a questão do sim e do não, né? Que é um dos momentos que a gente mais exercita a coragem mesmo, porque a gente sempre tem um sim ou um não para dizer. Às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, né? Os mais difíceis são mais desafiadores, né? Mas uma vez eu ouvi uma frase que é a seguinte: se o seu não é sincero, o seu sim muito menos. Porque assim, ele pode estar maquiado de uma estratégia para que você chegue num fim, e não simplesmente um não ou um sim pelo fato em si de ser necessário ou não. Então assim, a coragem vai de poder dizer sim, porque vai me gerar consequências e eu vou justamente assumir as consequências, e o não também. E aí muitas vezes entra a diferença de coragem e bravura. Que uma vez tem até um filme do Coração Valente, que é interessante esse filme, porque ali você vê muitas vezes essa questão da coragem e bravura, né? Diz que bravura é quando você faz porque você não sabe as consequências. Você simplesmente, eu vou porque eu nem imaginava ignora, que eu podia morrer. Tem... E a coragem é a consciência da consequência. E mesmo assim agir. Porque ela está em volta no todo o entendimento do que as consequências do sim e do não. Então a coragem, para que ela assim, sobreviva em nós, ela precisa ser, na minha visão, exercitada diariamente e assumida as consequências, né? E quanto mais a gente assume a consequência dos riscos envolvidos, mais nós vamos ter coragem de ter coragem, né? De decidir. Eu penso que essa palavra coragem
como me trouxe dos empreendedores, eles exercitam até às vezes muito mais a coragem, porque a base do empreendedor é mais instável. Ela não tem uma sequência de um assalariado. É do nada, né? É do nada. Começa do nada. Você vai inventar. Você não tem certeza se vai dar certo. Né? Você não sabe se, por exemplo, que o negócio que você vai realizar, ele vai conseguir lhe sustentar não sei por quanto tempo. Então tudo é incerteza, né? Então, né, diz que a única certeza é a incerteza, né? A única coisa que é certa é a incerteza. Então, assim, esse ponto da coragem eu acho muito importante para a nossa sequência de vídeos aqui, porque ele, na minha visão, ele permeia muito a maioria das coisas. Ali com relação à força de agir, a fé, o entendimento dos ciclos, que nós falamos nos outros vídeos, né? Saber finalizar um ciclo, ter coragem de finalizar um ciclo. Então, mas como a gente alimenta esta coragem? Então, que coisa, né? Alimentar a coragem é pela consciência, porque a gente chega sempre nela, né? A própria lucidez, que lucidez não é só estado lúcido, ou seja, esse estado alerta que eu estou, né? Lucidez, ela abrange um universo mais gigantesco que isso. É até a minha percepção. A gente pode até entender que intuição é uma forma de lucidez. Eu intuo que, eu ainda não sei plenamente, mas aquilo está tão claro na minha mente, então eu intuo que, aquilo veio para mim. Então essa intuição não deixa de ser também uma forma de lucidez. Só que lucidez, ela envolve vários elementos. E esses elementos praticamente são internos, né? Que ocorrem dentro do nosso universo interior. E isso tem a ver com lucidez, lúcido, clareza, consciência. Então a consciência do fato, a consciência da história, a consciência do caminho, a consciência de como eu vou sustentar. Sustentar é necessário coragem. É mais fácil desistir do que sustentar, né? Não que a coragem está o elemento da coragem é só assim, o pesado, ou eu preciso continuar, eu preciso aguentar. Não é isso. Não é aguentar. Não é aguentar. Por isso que a nutrição da coragem, ela envolve a lucidez, a consciência dos meus passos, a consciência do meu caminho. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer todo mundo ganhar muito dinheiro. E depois, será que eu tenho a continuidade disso? Será que eu consigo isto mesmo? Não, eu preciso de coragem agora, porque eu sei que tendo coragem agora eu vou conseguir o restante. Então esse impulso, ele pode não significar lucidez, clareza de passos, né? Então, peraí, se é isso dentro de mim, eu posso até dar um tempo, deixa eu ver os elementos que nutrem a minha coragem. Deixa eu ver quais são. Ah, não, esses elementos são do impulso agora, de resolver agora, não preciso sair dessa situação. Ok, sair dessa situação é o seu foco. O caminho que você vai fazer até lá vai necessitar de vários movimentos corajosos. Procure identificar esses elementos. Que é lógico que os elementos que apoiam a coragem não é a dor, não é o medo. O desafio é o impulso para essa coragem que estava lá dentro aparecer. Mas ela já é. Se ela já é, por que a gente não pode colocar ela continuamente no dia a dia? Por que a gente precisa esperar um momento limite? Por que eu preciso me afogar e aí observar determinadas situações, se antes eu poderia aprender a nadar? Entendeu? Então eu tenho como desenvolver essa coragem, né? Não sei nadar, a primeira vez na água, ai, que dificuldade, eu vou coragem. Quer dizer, aquela dose contínua, ela faz eu chegar muito além e mais sustentado do que quando no momento limite que eu preciso colocar tudo de uma vez. E aí o desgaste é bem maior e o efeito de não sustentação é bem maior também, né? O que eu me trazendo é a questão que a ansiedade não necessariamente ela é um impulso lúcido da coragem. Né? Então assim, eu estou ansioso, eu vou e
agir, sou corajoso. Mas eu tenho, de novo, ansioso, outro momento de coragem. Como que sustenta? Não tem como, porque você está gastando uma energia intensa, não lúcida, que não vai dar para levar por muito tempo. E eu percebo isso muito no empreendedorismo. Começa aquela coisa linda esse meu projeto. Vai, começam os desafios, né? Aquela coisa toda hora aparece um negócio e aí você vai miando, a sua coragem vai murchando e chega uma hora e você fala, acho que não era isso. E sendo que se conseguisse dar um passo mais lento, mais lúcido da continuidade, aquilo iria muito mais longe, com menos atos de bravura e mais atos de coragem, que é realmente a coragem em sendo aquela coisa intuitiva, lúcida e mais de longo prazo, né? Pequenas coragens, né? A gente pode até colocar uma imagem, é o leão virando gatinho. Entendeu? Leão é o leão. Tava rugindo. E aí de repente vira gatinho. Só que é o seguinte, o gatinho, ele tem a sua... Então... A sua característica. Né? Então, e o gatinho faz tudo. Né? O leão no tem universo dele, o gatinho no universo dele. Ainda tem 7 vidas. Então, caminha pelos muros, né? Aquelas concertinas, passa no meio daquelas concertinas que machuca ali, passa ali sem se machucar. Não, é a coragem natural, porque ele só no muro e nem liga, parece que ele tá no chão, né? É isso aí. Então, sabe, se apresentar como leão e depois virar gatinho, isso é só dor no caminho, isso é só dor no nosso caminho. Dores, né? Isso não é bom pra ninguém, não é bom pra ninguém. Poxa, eu precisei mostrar aquela potência agora, nossa. Aí entra no buraco, né? No poço das coisas, e o poço das coisas não é legal. É aquela história, né, quando a gente vê um buraco, você vê o entorno fechado e apenas uma saída, né? E aquela saída às vezes está longe e a gente não alcança. Então você está numa situação sem saída, espremido, porque você mesmo, né, entrou no buraco, né? Aí vai acontecer situações limites. Situações limites. E aí a gente vai viver só de impactos. Então o que a gente está querendo para nós? A vivência de impactos? Impacto. É isso. Não é só isso, né? Então, que a gente fala, né? Às vezes o impacto ele acaba ocorrendo, mas a vida é muito mais. O que a gente fala assim, a vida não é só, né, acordar e trabalhar e dormir, casar, engordar, emagrecer, né? E morrer, né? E morrer. Pronto, acabou. Não, peraí. Qual a minha consciência, a minha lucidez nesse exato momento de qualquer coisa? Ou seja, empreender é o casamento, é a vida, é o trabalho, é o jogo, é não sei o que, é a sua alegria, é a sua razão de viver. Tudo ela precisa ser, em algum momento, trabalhada para o passo seguinte, trabalhada para a continuidade. Então, eu percebo assim que muito do que a mim vem centralizando nesse assunto de coragem está ligado à coragem em pequenas doses para ter sustentação, continuidade. Continuidade é um bom tema, hein? É isso aí, continuidade. É um bom tema, né? Porque eu estava até aqui olhando aqui o meu reloginho dali, eu estava vendo daqui, ó. Nós estamos chegando no tempo que a gente marca realmente no vídeo para não ficar muito longo, né? Aquela coisa toda. Então está dando ali 18 minutos. E eu penso que falar de coragem foi interessante, que deu para dar uma constatação, porque eu percebi que nos vídeos, aliás, aproveitem agora, se gostaram do conteúdo, dê o joinha, se inscreva no canal, compartilhe para as pessoas, que isso ajuda nós a estarmos divulgando. Inclusive, está havendo vários comentários no YouTube elogiando as palestras, porque eles falam que tem que, às vezes, até assistir várias vezes, porque ele precisa rever o que foi dito, tamanha a profundidade que está sendo dito. Eu preciso ver de novo o que se quis dizer ali, né? E aí a pessoa assiste de novo, e aí ela vai, encaixa alguma coisa e ela passa a agir, passa a usar aquilo na vida. E essa é a ideia dessa série Papo Consciente, realmente trazer essa consciência. A gente se reúne ao redor de propósitos, né? E são propósitos bons, isso é muito bom. Isso é muito discutido hoje em dia, propósitos, também é um bom tema. Isso é muito bom. Então, daqui a pouco tem outro vídeo. Acabou. Não esquece, vai. Obrigado, Cristiano. Até mais. Até mais. Vamos avante. E vamos em frente. Né? Vamos lá. Vamos em frente.